Olá, Virgem! Seja muito bem-vindo. Eu sou Sabrina Sabel, sou terapeuta, taróloga, astróloga e vamos para mais uma leitura na sua energia. Meus queridos, essa leitura vai ser uma leitura amorosa. Ouvi aqui nos meus ouvidos que tem pessoas aí querendo saber por que o relacionamento não flui. Por que virginiano está passando por energias de solitude no amor? Por que não flui? O que está travando o meu relacionamento? Amor romântico. Por que dá tudo errado comigo? Vamos responder essa pergunta. Vamos juntos? Vamos entender, meus queridos virginianos, o que está travando seus caminhos na área afetiva amorosa. Vou passar uns recadinhos aqui. Primeiro, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal. Se você deseja leituras na sua energia, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou através do site. Você entra no site, faz o seu agendamento. No dia e no horário marcado, você receberá a sua leitura, seja em formato de áudio, seja em formato de vídeo, tá bom? Se você deseja conhecer as mentorias de alinhamento sagrado, que vai te auxiliar no seu desenvolvimento da sua intuição, dá uma conferida lá no site também. Tratamento ondulatório também, que é um tratamento com acompanhamento sistematizado, ok? Dados os recados, vamos lá. Entender o que está acontecendo na sua área afetiva. Por que relacionamento não funciona? Lembrando que é uma leitura coletiva, atemporal, não vai ressoar com todos. Pega apenas o que for seu. E, em alguns casos, a leitura sim pode estar espelhada. A balança entre dar e receber precisa estar equilibrada. Será que os relacionamentos que você tem vivido, a balança está equilibrada? Talvez não desde o início, né? A vida fica muito mais leve quando agimos com simplicidade e objetividade. Será que tem virginiano aí complicando demais? Será? E aí, para equilibrar, fica complicado, né? O que mais? A verdade mostra que você precisa crescer. Aceitar o que é revelado define o aprendizado baseado na sua vontade e não devido às circunstâncias. O que está dizendo aqui? Que nós só vamos aprender se a gente quiser. Pode ser que a dificuldade ela vai vir na nossa vida várias vezes. Você está disposto a passar pelo aprendizado? Porque aqui está dizendo que existe aqui alguns virginianos que estão vivendo relacionamentos em desequilíbrio. Existe aqui uma tendência a complicar mais do que simplificar. E tem gente que não está querendo aprender isso, tá? Não estou falando que são vocês. Lembra que a leitura pode estar espelhada. Vamos entender. O que mais? Mas isso daqui vai ressoar com a informação que for trazida aqui. Vamos lá. Por que relacionamento de virgem não está dando certo? Por que relacionamento de virgem não está dando certo? Já que caiu uma carta aqui, 10 de ouros, ainda não é hora de tirar. Mas pode representar alguma coisa aí. Talvez você tenha priorizado mais o dinheiro, a vida próspera. Será? Porque a energia de virgem é uma energia mais voltada para a conquista material, né? Vocês regem a casa 6, a casa do trabalho. Vamos lá. O que dificulta aqui o relacionamento de virgem nesse momento? Por que os relacionamentos não estão dando certo? Olha, eu tô falando, existem aqui, ó, prioridade em relação a trabalho. Tem uma prioridade. Então, aqui, ó, virgem está priorizando mais o trabalho. Toda vez vocês colocam a prioridade em cima do trabalho.
O que mais? Ó, ó o 10 de ouros aí, tá vendo? O 10 de ouros é assim, ó, eu preciso ter toda a riqueza que eu quero para depois eu viver um relacionamento. Eu preciso ter o ideal, ou seja, a complexidade. Vocês complicam as coisas, né? Complicam. Tem que ter um projeto que vai me levar à riqueza. Depois que me levar à riqueza, aí eu posso pensar em relacionamento. 3 de copas. O que que acontece? Você sempre é traído. Ela veio até de cabeça para baixo. Vem aqui a traição. 3 de copas. Sempre entra alguém no caminho. Porque enquanto você está aqui, ó, dedicado em trazer a riqueza para casa, parceiro lá já está, ó, lidando, ou parceira, né? Já está buscando, né? Já está sendo seduzido por outras sereias aqui, ó. Por outras coisas, por outras ilusões, né? Então, tem sempre essa coisa de vocês se perderem por conta de traição. O que mais? Nove de ouros. 9 de ouros. 9 de ouros fala dessa energia que é como se você estivesse sozinho, a energia do solteiro. Você vive uma vida, virgem, que ela é muito individualista. 9 de ouros é uma energia muito voltada para o eu, para a conquista. É como se vocês tivessem vindo para estruturar, para crescer em solitude. Tá? Tem uma energia muito forte aqui de crescer em solitude. Porque a energia do 9 de ouros é como se você viesse para desenvolver e crescer na sua individualidade. 7 de ouros. 7 de ouros. Aqui tem tem algo que você veio colher, que é importante você estruturar isso dentro de você, sabe? É como se você veio, você encarnou. A sua encarnação como virginiano foi muito para você aprender a construir o seu, a ter paciência de construir o seu, construir a sua riqueza. E depois que você constrói a sua riqueza, aí sim você pode viver no 10 de copas. Aqui eu estou sentindo assim, é como se o virginiano que for conectar nessa energia, muitas vezes vocês querem ter tudo ao mesmo tempo e não dá para ter tudo. É como se você precisasse fazer um caminho que é uma estruturação interna, individual. Depois que você conquistou tudo aquilo que você deseja, aí você vive a outra fase, a outra etapa, entende? Porque tem algo que vibra dentro de você, que é a energia do fogo sagrado, que é a energia da sua centelha divina. Ela vibra nessa energia, nesse propósito. O seu propósito é desenvolver esse 9 de ouros aqui, que é a energia virginiana. Enquanto você não encontra, você não desenvolve o seu propósito, né? Se você mistura, você encontra aqui uma parceria, tenta fazer um casamento, antes de você ter a sua individualidade, você vai ter esse desafio aqui no caminho. Entende? É porque tem uma coisa que eu estou entendendo que é ultrapassar etapas. Entende? É como se toda vez que um virginiano ultrapassar as etapas, for com muita sede ao pote, né? Der um salto de um pajem. Você construir um projeto de família antes de você ter o 9 de ouros, tem uma coisa que é de tempo de construção. Falta dentro de você algum tipo de recurso. Tem um tipo de terapia que me veio aqui agora, para dar um exemplo. Tem a terapia com a Halu Gamache, que é o chakra do tempo, que mostra direitinho o tempo
que nós deveríamos viver cada fase da nossa vida. E aí você coloca lá, né, para ver qual a fase da sua vida, o que você deveria estar vivendo, e você faz essa terapia para entender qual fase você não viveu. E aí você percebe que aquilo ali realmente tem uma lacuna, e é onde tem muitos traumas, e, enfim, na revelação, na percepção, você vai ajustando e vivendo, porque nós precisamos ter carregado uma energia para que a gente consiga viver a completude, senão a gente entra no desequilíbrio. Entende? Aquela coisa do homem quando chega a determinada idade, e aí não viveu a adolescência, ele quer viver a adolescência com 50 anos. Sabe aquela história que a gente sempre ouve? É mais ou menos isso aqui na sua energia, tá, Virgem, que eu estou entendendo. Você que for ressoar nessa leitura, a mensagem para você é essa. Você não está dando certo nos relacionamentos porque tem uma fase importante que você tem que passar primeiro, que é vivenciar a sua liberdade financeira, ter tempo de construir isso com paciência, colher esse resultado, aí sim você está pronto para um relacionamento, para um casamento. Caso contrário, se você focar no dinheiro, trabalhar a prosperidade, criar um projeto, trabalhar a família junto, vai ter traição. Tá? O que mais? Cavaleiro de Ouros. Nove de Espadas. Ás de Espadas. 4 de Ouros aqui no fundo, né? Ó, aqui tá dizendo, né, o quanto que... Deixa eu organizar aqui. O quanto que gera para você um atraso na sua vida quando você procura primeiro um crescimento financeiro, tá? O Ás de Espadas fala sobre verdade, sobre a consciência. É como se fosse muita coisa. Virgem é uma energia extremamente organizada. É como se fosse aqui muitas coisas. Muitas coisas para a Virgem tomar conta. E como o Virgem quer ser muito perfeito, quer ser muito organizadinho, muito, né? As coisas têm que ser muito organizadas. Se você dedica ao relacionamento, você tem que ser o mais perfeito possível. Então, aqui é como se você fosse tomado por uma energia de muito mental. E aí você não consegue doar aquilo que precisa ser doado. Então, a sua vida, ela fica lenta. Rei de Copas. 10 de Espadas. E o 7 de Paus. Aqui está mostrando que quando você encontra, né, a sua essência, quando você entra na frequência da sua essência, você desenvolve o amor por você. O Rei de Copas, ele se ama pra caramba. Ele vai fazer aquilo que é interessante para ele. E ele é o rei, aquele que dá ordem. Entende? Então, aqui você desenvolve o amor próprio. Você está inteiro em você. Então, todas as perturbações sobre demora, elas não acontecem mais, porque você já estava, você encontrou o que você veio fazer, entende? Então, você, vamos dizer assim, você finaliza qualquer tipo de perturbação. Você sabe atuar, você sabe cortar qualquer tipo de perturbação na sua mente. Por quê? Porque você é dono de si. Você sabe o que você é capaz. Então, você vai lutar com todas as unhas e forças e dentes
por esse relacionamento, por essa família, por essa união, porque aquilo é extremamente prazeroso para você. Por quê? Porque você já sabe o que você quer. Entende? Aqui não, aqui é uma energia ainda muito fraca. Né? A energia do cavaleiro está em busca de alguma coisa. Você está em busca. Então, existe aqui uma preocupação. Então, a preocupação em alcançar esse 10 de ouros ainda não esse 10 de ouros ainda não chegou. Por quê? Começou com página de ouros. Eu tenho um projeto. E o projeto foi ousado. Eu quero família, eu quero dinheiro ao mesmo tempo. Só que fazer duas coisas ao mesmo tempo é lento. Então, me perturba. E a perturbação gera a entrada de uma terceira pessoa, que logo vai ocasionar numa ruptura, num corte. Num corte, isso não prospera, isso não anda. Entende? É o que a mensagem quer trazer para você. Você precisa entender e ser justo com você, Rainha de Espadas. A Rainha de Espada, ela é extremamente fria. Ela é justa. Você precisa ser justo ou justa com você. E você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você precisa desenvolver essa energia feminina e masculina dentro de você. Porque você precisa se respeitar. A energia virginiana, ela é extremamente justa, correta, fria. A gente está falando de uma energia de terra. Só que não é porque virgem tem energia de terra que virgem não vai ter sentimento. Quando é que o seu sentimento ele vem? Quando você desenvolve aquilo que você veio desenvolver. Aí você aprendeu a desenvolver a sua conquista, você respeitou, você foi justo com você foi correto com você entregou, você praticou o amor próprio. Aí você se ama, aí você pode fazer, você tem força para lutar por tudo. Tá entendendo? Então, é isso que tá falando aqui quando fala de uma vida em equilíbrio. Você não pode querer fazer mais do que você dá conta. E olhar para duas áreas que são tão importantes ao mesmo tempo te desequilibra, te gera uma perturbação mental. E aí você se complica. Só que você só vai manifestar, vamos dizer assim, a solução disso quando você aceitar o que é revelado. Porque aceitar define o aprendizado. É como se precisasse aqui ter um aceitar. E aí, virgem, muitas vezes é teimoso. Eu não aceito, né? Então, a pessoa não se coloca à disposição, porque muitas vezes é teimoso, é uma energia extremamente inteligente. Então, questionem e você fica travado na mesma tecla N vezes. E por N período de tempo, você vai atrasar sua vida e suas conquistas em todas as outras áreas. Porque se você entra numa relação, num relacionamento, e você perde dinheiro por conta de uma traição, tudo isso daqui acaba. Você começa do zero novamente. Entende? Então, se você fica fazendo esse movimento N vezes, você não aceitou o aprendizado. Então, a chave aqui é para você entender isso. Que você precisa se respeitar em primeiro lugar, entender as suas fragilidades, entender as suas potencialidades e se respeitar dentro de um equilíbrio. Dentro de um equilíbrio. Cada ser precisa e deve vivenciar algo no seu momento. E se você não se respeitar, quem é que vai respeitar você? Se você não respeitar os seus limites,
como que você vai viver uma vida equilibrada. Aqui no fundo, aqui a gente tem, ó, o que esse rei carrega? A balança. Como Virgem é uma energia do aperfeiçoamento, aqui a gente tem duas energias, feminino e masculino, a energia mental, e vocês são regidos por um planeta que rege a mente, que é Mercúrio. Você precisa equilibrar a sua mente, porque é a nossa mente que vai reger todas as nossas ações. A nossa mente, acionando o nosso eu espiritual, vai trazer para você a sabedoria e o equilíbrio do yin e do yang, para você manifestar aquilo que você veio como missão. Você veio aprender a ser virgem. Você veio aprender a ser um virginiano, a ser uma virginiana. Por quê? Porque pode ser que em outras vidas você não se aperfeiçoou, você não se melhorou. E como virginiano, tem que ter essa busca incessante por fazer direito. Não quer dizer que você é virginiano, que você já sabe fazer direito. Quer dizer que você veio virginiano, que você tem que aprender a fazer direito. Outra vida, você provavelmente foi um pisciano extremamente distraído. E agora é hora, muito sonhador, né? É hora de pegar todo aquele sonho e colocar ele na prática. Em uma vida organizada, sistematizada, perfeitinha. Buscando lá a inspiração do que o divino vem orientando você a fazer. Só que para aceitar essa orientação, você precisa aqui, ó, aceitar. Tem que ter a sua vontade. Tem que ser a sua vontade. Porque muita gente fala assim, não, eu sofri demais, agora eu aprendi. Será que aprendeu mesmo? Para você aprender, você tem que colocar a sua vontade de querer aprender. A sua vontade. Aí você vai fazer todo um esforço para observar cada uma das suas ações. Se está alinhada realmente com uma nova postura, porque mudar dá trabalho. E você veio aperfeiçoar. É o único signo que veio falar sobre mudança de conduta ligado a um crescimento, a evolução. Tá entendendo? Então, se você quer evoluir e sair dessa encarnação com um relacionamento, saiba que esse relacionamento ideal só vai vir depois que você entender o quanto você tem que se amar e desenvolver e se respeitar. Porque só você conhecendo e entregando o amor para você que você vai conseguir entregar o amor para uma outra pessoa e lutar com unhas e dentes para vencer todas as dificuldades que tiverem no caminho. Caso contrário, não será manifestado, ok? Esse é o recado hoje para vocês, meus queridos. Espero que essas informações tenham auxiliado. Se você deseja uma leitura na sua energia, como eu expliquei antes, está tudo aqui na descrição. Um grande abraço, até o próximo.